Paz do Senhor. Eu quero gravar um vídeo, me desculpe se ficar um pouco longo, para falar sobre o que fazer com a sobra da ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como alguns chamam. Nós temos que lembrar que a ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós, ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Os elementos são, portanto, figurativos. Importante é ressaltar, os elementos da ceia, o pão e o vinho, o suco de uva, são elementos figurativos. Então vamos a nosso breve estudo da palavra do Senhor. A ceia deve ser preparada pelos diáconos e diaconisas, preferencialmente, na ausência, pode ser preparada por pastores, pastoras, presbíteros, ou até mesmo, em alguns casos, algum obreiro ou obreira. Eles devem zelar para que os elementos sejam apropriados, tanto em qualidade, como o corte do pão e a distribuição do cálice, e ainda na disposição da mesa da comunhão. Por que comunhão? Porque é feita em união, em grupo. E aí, essas pessoas que não vão para a igreja, elas estão quebrando um princípio bíblico, que é a da comunhão. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Não há na Bíblia nada com relação às sobras da ceia. Então, cada igreja, cada denominação tem lá as suas práticas que devem ser respeitadas, mas que não são bíblicas, ela não tem respaldo bíblico. Nas igrejas evangélicas, em geral, não acolhem a transubstanciação e nem a consubstanciação. O que seria transubstanciação e consubstanciação? A transubstanciação é a doutrina católica que defende a transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo. Então, na transubstanciação, o pão vira realmente o corpo de Cristo depois de consagrado pelo sacerdote. E o suco de uva vira realmente o sangue de Cristo depois de consagrado pelo sacerdote. Tanto que na Eucaristia, tanto que quando a pessoa participa da hóstia, ela não pode mastigar a hóstia, porque ela vai mastigar o corpo de Cristo dentro da visão católica. E a consubstanciação é a mistura dos elementos com o corpo de Cristo, com a carne e o sangue de Cristo. Então há uma mistura entre o pão, o vinho e o sangue e o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso é a consubstanciação. Nós não cremos nem na transubstanciação e nem na consubstanciação. Nós entendemos que a celebração da ceia do Senhor é um memorial da morte e da ressurreição do Salvador. É um memorial, tanto que está escrito lá, fazer isso em memória de mim até que eu venha. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. É um memorial, é para lembrar do sacrifício de Cristo, apontando para a vinda dele. É uma ordenança. Quem não participa da ceia está em pecado de desobediência. Devemos evitar, é impossível, ou quase impossível, estabelecer uma regra absoluta sobre o assunto. Qual assunto? O que fazer com o que resta da ceia do Senhor. É quase impossível, você não tem como estabelecer uma regra universal, porque não está escrito na Bíblia. Devemos evitar qualquer superstição, erro doutrinário ou prática da veneração do pão e do cálice, antes, durante ou após a celebração da ceia, atribuindo-lhes algum poder inerente ao valor permanente. Aquele pão não tem poder. Aquele suco ou vinho não tem poder, nem antes, nem durante, nem depois. Tudo o que acontece ali é espiritual, aponta para algo espiritual. O sangue de Cristo espiritualmente nos dá vida, nos dá força. O corpo de Cristo espiritualmente nos dá alimento espiritual, mas é tudo espiritual. Aquele pão e aquele suco de uva não podem ser divinizados. Em substância e natureza, os elementos conservam-se verdadeiro e somente pão e vinho como era antes.
substância, pão, vinho, natureza, pão, vinho, são elementos feitos por mãos humanas. Há diferentes práticas adotadas pelas igrejas evangélicas, então vamos ver. Muitas guardam as sobras, tanto do pão quanto do cálice, para a próxima realização da ceia. Só que tem um problema. Como é que você vai guardar um elemento por um mês? Não tem como, vai estragar, é óbvio, né? Mas tem uns que fazem isso. Talvez porque a ceia dele seja o período mais curto, não sei. Em alguns casos, há diáconos que após o culto enterram as sobras do pão e do cálice. Mas isso vira um misticismo, é algo irracional. Como é que você vai enterrar aquilo ali? Se você enterra, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai estragar. Então, se na mentalidade deles é o corpo de Cristo, você está enterrando o corpo de Cristo, você vai apodrecer e vai estragar. Tem outros ainda que jogam no rio de água corrente. Eu não sei porque é água corrente, né? E isso daí também é uma prática espírita. Jogar na água corrente, como se aquela água corrente vai fazer algo com aquele elemento. Quer dizer que se é literalmente dentro do que eles acreditam o corpo de Cristo está sendo jogado na água corrente. Continuando. Ainda há aqueles que jogam no lixo a sobra da ceia. É pior ainda. Queimar, enterrar, jogar no lixo, algo que eles estão dizendo que é divino. Não é uma contradição? Algumas recomendações pastorais sobre o que fazer com as sobras da ceia. Então eu vou dar algumas recomendações. É uma sugestão, não é interferindo, e cada igreja deve seguir aquilo que é a sua doutrina, a sua regra de fé. Mas é uma sugestão principalmente para o nosso ministério, explicando o que nós fazemos, para que você não se escandalize quando eventualmente vier visitar a nossa igreja e participar da ceia do Senhor, entendendo o que nós fazemos. Primeiro, não alimente o sentimento pelos elementos como se ele fosse o próprio corpo do Cristo, ou o próprio Cristo. Não podemos cair no erro da idolatria, como fazem os comunistas. Aquele pão, aquele vinho não é o corpo de Cristo, literalmente. Não caia nesse erro de idolatrar um pão, de idolatrar um suco ou um vinho. No manuseio dos elementos, não os vulgarize. Esse é outro extremo. É também praticado por ignorância. Você não pode simplesmente jogar, tratar aquilo como um lixo, como qualquer coisa. Lógico que não. Aquilo ali fez parte de um evento importantíssimo. Então deve ser tratado sem banalidade. Não deve ser levado na brincadeira. É o símbolo do pão e vinho, mesmo quando não usado na ceia, não deve ser banalizado. Não banalize, não brinque. Na verdade, com as coisas, nada na igreja se deve brincar. Não há nenhum problema em se comer as sobras do pão e beber o resto do cálice. Não tem nenhum problema. Não é pecado, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo. Terminou a ceia, gente, terminou a celebração, volta tudo ao normal. Porque é durante a celebração, durante a cerimônia, que há o sobrenatural de Deus se manifestando ali. Depois, volta tudo ao normal. Porque após o término do culto, eles se limitam a serem apenas o que sempre foram, pão e vinho. Porque após a celebração, perderam seu significado e fé espiritual como meio de graça. Por último, se os diáconos resolverem dar a sobra dos elementos para as crianças, como na nossa igreja, as crianças se alimentam daqueles elementos, daquele pão e daquele suco de uva. Não, elas não participam, não é uma ceia. Olha só, deve ensinar a essas crianças que que elas não estão comendo, elas não estão participando da ceia do Senhor. E elas não podem ficar brincando de ceia do Senhor, tá? Mas são apenas sobra do pão e do cálice. Elas estão comendo ali, mas elas não estão participando da ceia. Nós não servimos ceia para criança.
Isso não existe. O que elas apenas fazem é comer as sobras que deixou, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo. São apenas sobras. Não há nada de antibíblico, não há nada de quebra de regras bíblicas, sabe? Não há nada de heresia, apenas elas estão comendo a sobra, que é pão e suco de uva. Eu quero que você entenda que não há nenhuma regra bíblica sobre o que fazer com esses elementos e que cada igreja segue uma orientação que é da denominação e que não é bíblico. Não julgue, converse com as lideranças, entenda o que está acontecendo, não se escandalize porque é diferente daquilo que é praticado na tua denominação, porque não é errado, não está quebrando um princípio bíblico. Espero que esse ensino sirva para a tua edificação e qualquer dúvida me procure. Eu sou o Bispo Wilson Souza, do Ministério Palavra de Vida. Espero que você entre no meu canal no YouTube, Bispo Wilson Souza Oficial, se inscreva e, por favor, dê seu like também. E qualquer coisa, nos procure. Estamos toda quarta-feira, às 19h30, todo domingo, às 18 horas, no Ministério Palavra de Vida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém?